Olá, eu sou a Bruna Xeremeta dos Santos, estou juntamente com a Andressa Pasquale, o Carlos Antônio e o Carlos Cozer para essa apresentação do nosso trabalho ao Simpósio Catarinense do Campo à Mesa. Para nós é uma honra se juntar aos nossos amigos e parceiros, de instituição, e somos lá do Instituto Federal do Paraná, Campus União da Vitória, e viemos apresentar para vocês o nosso trabalho que tem por título Influência de resíduos da indústria de papel e celulose e do tipo de bandeja na produção de mudas de alface. Então, passando ali para a introdução, nós devemos trazer para vocês que a aldericultura ela é uma atividade de grande importância para a nossa região, importância econômica, alimentar e social. Haja em vista que é caracterizada ali pela agricultura familiar. E a produção de mudas, de qualidade, ela desempenha um papel essencialmente ali fundamental e bastante importante, Então, proporcionar ali a antecipação da colheita, favorecer os manejos pelos produtores e tudo mais. E além disso, fatores como o tipo do recipiente e o substrato que são utilizados, eles são também bastante importantes para garantir essa produção eficiente e ágil e, claro, de qualidade. E claro que colocar em resíduos industriais da agricultura junto a esses substratos, proporciona ali um incremento, não só da questão de fertilidade, da composição nutricional desse substrato, desse condicionador de solo, que é o que esse resíduo de indústria de papel e celulose ele proporciona, ele evita, que esses resíduos sejam derivados, sejam destinados, aliás, para aterros sanitários ou um descarte que possivelmente possa poluir o meio ambiente, Então, como objetivos ali, nosso trabalho, ele buscou, avaliar o desenvolvimento dessas mudas de alface, escolhemos essa espécie, em função de diferentes concentrações do condicionador de solo, ecossolo, que é originado ali desses resíduos, na formulação de diferentes substratos, utilizando-se ali 2 diferentes tamanhos de células de bandeja, mais especificamente de 200 e de 288 células. Como objetivos específicos, buscamos avaliar o desenvolvimento radicular, o desenvolvimento da parte aérea das mudas de alface e, consequentemente, qual que era o desenvolvimento total, juntando a parte radicular e o desenvolvimento da parte aérea dessas mudas de alface. E, por consequência, avaliar qual que era a aplicabilidade do uso desses resíduos da indústria junto ao substrato. Partindo para a metodologia, nós observamos ali que o experimento ele foi realizado na minha cidade, na cidade de Paula Freitas, no Paraná, e as avaliações a gente realizou no Instituto Federal do Paraná, no campus de União da Vitória. Delineamento experimental a gente utilizou o casualizado, no esquema fatorial, com 5 formulações de substrato, a 100%, composto totalmente por ecossolo, 50% metade ecossolo, 33% ecossolo, 25% ecossolo e sem nada de ecossolo, somente substrato carolino, que é o comercial padrão. E 2 diferentes tamanhos de células, como eu comentei, 200 e 288, com 4 repetições. Como comentei, as avaliações basicamente elas foram o comprimento e raízes em centímetros, o volume radicular em centímetros cúbicos e a altura das plantas em centímetros. Posteriormente, nós submetimos esses dados à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tuca e a 5% de probabilidade. E, posteriormente, realizamos a análise de regressão para o fator quantitativo. Aqui, eu fiz uma sequência de fotos, eu não consigo agora mostrar pelo modelo da apresentação, que foi o modelo que eu consegui trazer aqui, para conseguir gravar para vocês. Mas basicamente aqui estão as repetições, no final, quase no final.
e como foi o desenvolvimento ali com os diferentes tipos de substrato. De um lado, a bandeja de 200, ali do lado esquerdo da tela, e do lado direito, as bandejas de 288 células. Passando para os resultados, nós observamos para o comprimento médio total da parte aérea que a 25% e a 100% foram que se sobressaíram. Em primeiro lugar, 100%, né? Totalmente composto por ecossolo, e 25%. O mesmo resultado nós observamos para parte do sistema radicular, que em primeiro lugar está 100% com o ecossolo, e em segundo lugar a 25%. Podemos ver que ou para a composição de um substrato, ou você utiliza um substrato que é composto totalmente pelo ecossolo, ou somente 25%. Aí, esses dados também podem ser observados aqui para o comprimento médio total, né, que foi a soma desses resultados. E para comprimento médio total da parte aérea, em questão do tamanho de células de bandeja, nós observamos que a bandeja com 200 células foi superior, tanto para o comprimento médio total da parte aérea, quanto para o comprimento médio total do sistema radicular. E para o comprimento médio total da muda também. Concluindo, então, as nossas mudas produzidas ali com 100% e 25% do ecossolo influenciaram positivamente o seu desenvolvimento. Ainda mais quando submetidas à bandeja de 200 células. Possivelmente pelo maior tamanho, né, e pela literatura, a bandeja de 200 células é indicada para a produção de mudas de alface. E devemos observar ali que ainda, né, o campus, eu sei que ele está trabalhando com o ecossolo, mas seria interessante aprofundarmos, né, o estudo para verificar o que acontece, né, nessa formulação de substrato, porque a 100%, né, o uso total ali do ecossolo proporcionou esse bom desenvolvimento. E quando é misturado ao substrato, somente 25% dele foi eficiente, né? As demais formulações trouxeram resultados negativos, então podemos trazer aqui que pode ter havido, né, algum antagonismo, algum sinergismo dentro da capacidade, né, da fertilidade tanto do substrato quanto do ecossolo. E esses dados, né, indicam que o resíduo industrial na formulação do substrato pode ser uma alternativa viável para a produção de mudas, né, não só da alface, mas como de outras espécies. Isso quem vai dizer é a pesquisa, né. E se fosse o caso ali dos produtores estarem utilizando esse produto, né, eles teriam uma economia de 25% de substrato. Eu agradeço a atenção de vocês, então fica ali o meu contato, meu e-mail para quem tiver alguma dúvida. E muito obrigada.